Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma conversa com quem gosta de criar. Hoje os nossos artistas convidados é a Clarita Gonzaga, a Cristina Machado e a Lumiero. Vou começar a convidar os artistas para a gente começar. Me engasguei aqui, né? Para a gente ter uma noite bem divertida e prazerosa. Cristina, estou convidando você. Se você está por aí, veja se o convite chegou. Clarita, estou convidando você. Lume, estou convidando você. O convite, ele vai e volta. Então, assim, o Instagram dá um tempo, né? Lume, estou convidando você. E aí, se os convidados não entram na sala, o convite volta para mim. Boa noite, Mônica. Cristina, mandei o convite para você. Boa noite, Nina. Cristina, vejo o seu convite. Ele vai voltar, o convite voltou, Cristina, vou convidar você outra vez. Clarita, Lume, estou enviando o convite outra vez para vocês. Boa noite, Laranja. Eba! Você viu como ele é meio chatinho, mas funciona, né? Mas acaba que a gente consegue. Agora eu estou chamando aqui a Clarita, que talvez não tenha visto ainda o convite, e aí ele volta para mim. Clarita, você está por aí? O convite dela voltou. E agora eu vou chamar a Lume de novo, porque eu acho que também o convite já voltou. É isso mesmo, o convite já voltou. Olá. Lume? Clarita? Ei, tudo bem, Arange? Tudo, que bom. Agora, a gente não está te vendo. Não? Não. Uai, por que não? A sua câmera deve estar virada, porque você sabe que essas tecnologias, elas fazem isso com a gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver se virou. Virou? A gente... Agora sim. Agora a gente te vê. Ai, saudade. Eu tô chamando... muito tempo, né? Muito tempo. E cada dia o tempo voa. Ei, Clarita. Que ótimo. O Lume está entrando? Aqui tá como ele entrou. A Lume, eu acho que você... Boa noite, Ciro. Boa noite, Maíra. Aqui não, ele não entrou na sala. Não, ela, né? Ela entrou. Não, peraí, quem eu tô vendo é a Cristina. O Lume só tá escrito que entrou. Pois é, mas é porque... Boa noite, Ciro. Ele fez como a Cristina, ele entrou no lugar errado. Entendi. Lembra, Cristina, quando você entrou logo... Ele pediu para participar ao vivo, mas o Instagram, não sei... Ela falou que não está aparecendo. Exato. Eu vou mandar outra vez o convite. Só lá, gente, agora sim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim? Eba! Que ótimo. Olá, Lume. Porque para nós não está parecendo que você tinha entrado no lugar certo, porque o Instagram ele é cheio de mimimi. Muita tecnologia, né? Bom, então, vou repetir para quem está chegando agora. Hoje nós convidamos a Clarita Gonzaga, a Cristina Machado, a Lumiero. A gente vai conversar um pouco com eles e aguardar as perguntas de vocês. Então, eu vou fazer a pergunta e vocês definam quem começa a falar, tá bom? Não tem nenhum problema quem começa, não é ordem alfabética, não é nada disso. Para quem não me conhece, eu sou Orange.
Eu gostaria que vocês falassem brevemente sobre a trajetória artística, porque eu sei que isso leva muito tempo, mas que vocês façam um breve resumo para quem está assistindo vocês e podem começar. Quem quer começar? Eu posso começar, então. gente. Então começa você. Não, pode ser você. Vou começar então, porque o meu trabalho, ele é muito centrado, assim, na mediação de acervos artísticos também, patrimoniais, sabe? Na verdade, eu tenho uma trajetória meio doida aí, que começa, assim, com um contato muito íntimo com a arte, principalmente a música, lá na minha adolescência. E aí, na época da faculdade, eu me afastei radicalmente desse universo, assim, e fiz história. Eu sou historiadora. Não me arrependo, gosto muito de história. Mas sempre senti essa falta, assim, de mais do que pesquisar sobre arte, voltar a produzir arte. Meu mestrado é em música, mas era um trabalho crítico, né? Foi um trabalho crítico, não era um trabalho de produção, assim. E agora, depois de velha, tô com uns planos maquiavélicos com a Orange e com um parceiraço meu, assim, um cara super bacana, excelente fotógrafo, que é o Virgílio de Barros, de retomar aí esse meu desejo, né, esse meu vínculo com esse lugar da criatividade, assim. Então, na verdade, eu estou dando uma volta de 360 graus, assim, e retornando para o lugar onde eu me sinto confortável, para o lugar que me dá alegria, para um lugar onde eu fico feliz, que é o lugar de fazer arte, mais do que falar sobre arte. Eu gosto de falar sobre arte. A Orange sabe, já me viu, né, dando aulas, mediando, ela sabe o tanto que me dá prazer falar sobre arte. Mas sempre me fez muita falta, assim, sempre foi algo que... Sabe quando parece que falta um pedacinho de você? E aí agora eu tô retornando para esse lugar. Tô retornando para esse lugar no campo da foto. É partir da foto performance para depois partir para uma nova perspectiva Clarita, sobre... Sim. Clarita, a sua voz está dando eco. Tá dando Vocês eco? estão percebendo isso? Que está dando um eco? Não, Melhorou? não Não? percebi. Agora Passou? sim. É porque devia estar Sim, longe agora o microfone. pode ser, pode ser. Agora está ok. Então, assim, é sair um pouco aí, é partir desse lugar aí da foto performance e partir para uma nova maneira de se olhar para a fotografia, principalmente para a fotografia depois de impressa, quais são as possibilidades de intervenção que você tem, de intervenção não só de manipulação da imagem, de tratamento da imagem, mas de interferir mesmo, né? De você trabalhar com volumetria, com fotopintura. Então, é um trabalho, assim, vai demorar para ficar afinadinho, mas eu acho que vai ser bem bacana, assim. E também dialoga com a questão do teatro. Dialoga principalmente com o Teatro da Crueldade. É uma produção que vai tratar assim, do feminino e das dificuldades do feminino. E eu acho que usar a dor física como uma metáfora da dor social e da dor afetiva e da dor histórica do que é ser mulher também, sabe? Então é meio esse jogo aí. Acho que vai dar um caldo bacana. Quer ver vocês, né? Visitando a exposição. Ainda demora. Então, vamos lá. Cristina, Lume. Bom, eu posso falar agora, assim. Bom, gente, eu sou aluno, sou de Minas Gerais também,
mas eu tô morando em São Paulo já tem 1 ano e meio. Eu sou de Patinga, né? Eu morei em Belo Horizonte de 2010 até ano passado, né? Então foram aí uns 12 anos, 11 anos em BH. Eu saí de Patinga primeiro para Belo Horizonte para fazer artes visuais, né? Então eu estudei na UFMG, na Belas Artes, né? Fiz a minha graduação com especialização em desenho, que era uma coisa que, assim, o desenho é uma prática que eu tinha, acho que desde sempre, sempre tive, uma coisa desde a infância, né? Mas que na adolescência foi tomando uma proporção maior, que eu comecei a ver aquilo para além de uma coisa de hobby, passei a ver como trabalho, né? Como profissão, como linguagem, como expressão, né? Então, por isso eu decidi fazer uma graduação em artes visuais, né? Porque foi quando eu percebi essa potência do desenho. No início da minha graduação, eu estava com a ideia de ir para pintura, na hora de me especializar, mas acabei me especializando no desenho mesmo. Porém, meu trabalho, ele sempre teve esse limiar entre pintura e desenho, né? Já faz alguns anos, uns 6 anos, que eu tenho feito a maioria dos meus trabalhos na técnica do pastel oleoso, né? Então, assim, é uma técnica que eu gosto porque ela transita muito bem entre essa culinária da pintura, a estética da pintura com meio que a culinária do desenho, né? Quando eu falo culinária é porque, digamos que a culinária da pintura óleo tradicional seria ali o cavalete, a tela, o pincel, né? O solvente, enquanto o pastel está mais próximo do desenho mesmo, é papel, estilete, lápis, né? E o pastel oleoso, apesar do efeito ser bem pictórico e ser bem próximo da pintura. Eu já passei por diversas linguagens. Eu acho que, assim, meu interesse artístico, ele não está no desenvolvimento de uma linguagem em si, uma linguagem específica, né? O motivo de eu estar trabalhando com o pastel oleoso há tanto tempo é porque eu gostei. É o que estava me dando prazer, tesão em fazer, né? Mas eu já trabalhei com colagem, tenho trabalhos de colagem, estou desenvolvendo coisas agora com colagem. Recentemente eu também comprei tinta óleo, então, e tela. Os meus novos trabalhos que ainda não foram publicados nem expostos serão trabalhos de pintura a óleo. E também estou desenvolvendo no momento trabalhos voltados para as artes gráficas, né? Então eu estou fazendo toda uma pesquisa para fazer trabalhos impressos. Estou trabalhando numa publicação independente que eu quero fazer em breve, assim. Então, logo mais, eu acho que os 2 caminhos que eu vou seguir no momento são esses: o caminho da pintura a óleo e das artes gráficas, da zine, da publicação independente, né, do livro de artista também. Mas já trabalhei com instalação, por exemplo, né, eu trabalhei com objeto, tenho trabalhos assim no meu portfólio, mas no momento eu acho que o que está me atraindo mais é isso, assim. E eu tento, em relação a o que eu pesquiso, em relação a temas, a poéticas, assuntos, eu tenho um eixo assim que sempre me atrai mais, né? O assunto da sexualidade, o assunto do erotismo, né? São coisas que sempre de alguma forma estão presentes, mas eu tento não deixar como se fossem um limitador da pesquisa, né? Porque eu acho que no final das contas a pesquisa artística é sempre um pouco sobre a gente, os nossos processos, né? Então não tem como a gente separar totalmente também, né, o que a gente está mais assim atraída, interessado no momento, né? Porque a gente tem, sei lá, uma pesquisa fixa, por exemplo, eu pesquiso o tema X, então agora que eu estou sentindo isso eu não vou poder encaixar. Não concordo, eu acho que assim a gente vai levando no fluxo da vida. Então eu deixo várias pistas, vários insumos assim para mim mesma encontrar no futuro, sabe? Então muita coisa que eu tento trazer para o meu trabalho artístico não chega nem a ser uma coisa 100% consciente. Assim, eu deixo um espaço para essa inconsciência, digamos, para que com o tempo eu mesma vá ter um repertório de onde tirar e aí sim organizar de uma forma mais racional o meu processo artístico, né? Uma coisa assim que eu tenho tentado fazer também é que durante um bom tempo eu estava naquela necessidade de pagar conta, de trabalhar, né? De ter uma vida nesse mundo, nesse sistema. E a gente sabe que carreira artística não é uma coisa muito fácil, assim, de você ter uma
uma segurança, né, de que todo mês você vai ter um, né? Então, e eu estava fixando muito a ideia do meu processo artístico a esse êxito financeiro, né, seja para galerias ou para editais, e aí eu percebi que eu estava perdendo o que mais importa, que é esse prazer, né, de produzir sem ter essa preocupação de estar pagando uma conta. Então eu pensei, não tem problema nenhum eu estar em uma outra profissão, né, num emprego que vai me dar essa segurança e ter o meu trabalho artístico. Porque antes eu tinha, eu tenho que conseguir pagar tudo e fazer tudo contra... E acabou que isso estava dificultando mais ainda o meu próprio processo, sabe? Então, assim, tudo bem ficar 3 meses, 4 meses sem vender ou sem produzir, inclusive. Eu acho que entender esses hiatos é muito importante. Pode ser um hiato, às vezes, de 1 ano, sabe? Igual, por exemplo, eu sempre estou desenhando alguma coisa, mas não quer dizer que esses desenhos vão ser o que eu vou colocar no portfólio, que eu vou ter interesse em mostrar, né? Às vezes é um desenho num diário, num caderno, sabe? Assim, que vou mostrar só para pessoas próximas, que eu estou fazendo ali. Enquanto a minha pesquisa mesmo já está há 1 ano, talvez, assim, sem eu trazer uma coisa nova, mas não quer dizer que ela não está em processo, né? Porque esses processos, assim, eu acho que produção, inclusive, não é algo assim, não é, eu tenho que produzir 30 quadros por mês, 1 quadro por dia, 1 trabalho por semestre, não. Eu acho que a gente produz muito lendo, a gente produz vendo filme, saindo, conversando, porque você está em algum momento, até dormindo, a gente está produzindo, né? A gente não para de produzir nunca, inclusive. Eu acho que ser artista é um moto perpétuo. Não tem volta. A partir do momento que você, sabe, se afirma como tal e bota a intenção de que você é artista, dali para sempre você vai estar produzindo, né? O que a gente não vai estar é expondo, né, para sempre. Então, assim, mas produzindo alguma coisa, pode ser que passa 3 anos e esses 3 anos em hiato é o insumo que vai ser o próximo trabalho, assim. Então, eu acho que isso talvez é até um sentimento geral, considerando a pandemia, né, que muita gente na pandemia não teve como expor e tudo mais, por conta do... Né? Então, assim, mas eu não considero que a pandemia foi um período de não produtividade ou não, por não estar expondo, né? Não, muito pelo contrário. Agora eu estou, inclusive, pegando todos esses insumos, tudo isso que foi acumulado e trazendo, sabe? E acho que é isso. Assim. Não, eu tenho uma pergunta para você, mas eu quero que você fale mais sobre isso mais para frente. Tudo que Ok, você está falando agora, tá bom? sim. E aí a gente retoma. Vamos lá, Cristina. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristina Machado, meu nome é artístico, e eu tenho 64 anos, e eu comecei, assim, o meu processo de arte mesmo, de saber, de entender essa coisa da arte que morava em mim, né? Assim, foi em 2009, foi através do Guinhar, né? Que eu sou formada pela Guinhar, e aí, a partir daí que eu consegui compreender toda essa ansiedade que eu sentia, né? Era uma coisa muito urgente, era uma coisa que me angustiava, que eu não sabia explicar o que era. E agora eu compreendo que é porque eu preciso externalizar essa coisa que fica dentro, quer dizer, essa coisa que é meio que vem de fora, vem de um abissal que a gente não sabe explicar e que vem para dentro e que o nosso dentro transforma e faz brotar, e vem em forma de arte. E aí eu preciso disso, entendeu? Que eu preciso produzir todo dia praticamente. Quando eu fico sem produzir, sem escrever, ou sem desenhar, ou sem pintar, fazer alguma coisa relacionada com deixar fluir o que está dentro de mim, que, como se diz, é como se fosse um papel em branco, né? E que só eu que vou definir o que vai sair ali, né? Nem eu vou saber. Aí, de repente, quando eu faço, eu percebo, né? E aí, eu descobri isso. Então, se eu fico, por exemplo, 3 dias, nossa, eu já começo a ficar muito angustiada, precisando de uma urgência, de colocar para fora uma urgência. E aí,
eu tenho uma certa dificuldade em definir o meu trabalho, assim. Eu acho que ele é meio cheio de gaveta, sabe? Aí tem muitas gavetas que elas ficam muito acomodadas, bem confortáveis, enfim, que aí quando eu abro aquela gaveta, eu posso recomeçar a fazer, por exemplo, alguma coisa que tava ali, sabe, me esperando. E aí eu faço pintura, eu gosto muito de pintar, eu gosto muito da cor, de aquela cor, ela é como se eu penetrasse nessa pintura, como se eu entranhasse lá, e aí depois quando eu tenho um distanciamento, que eu vou ver o que eu fiz, né? E gosto de desenhar também, e aí na pandemia eu recomecei a escrever, porque eu escrevi há muito tempo, e aí eu parei de uma parada, né? Aí eu recomecei a escrever. E aí também eu tenho uma coisa de. Aí depois falo sobre o processo, não é hora, já sou uma apresentação por enquanto. Então é isso, gente. Eu É tô que feliz de vocês andar. vão falando e vai fluindo, né? Vai fluindo, isso é normal. Então a gente pega um embalo assim, né? É o processo criativo, né? A gente Exato, é começa com uma gostoso linha ficar. e o céu é o limite. Isso É mesmo. verdade. Mas é gostoso ouvir vocês falarem, porque assim, é muito bacana como a gente percebe a pessoa envolvida com o que ela faz. Então, para quem está assistindo vocês, eu acho isso maravilhoso. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho das influências, sejam elas quais forem, tá? Cada um. E aí a gente entra no processo criativo. Vamos lá? Posso começar de novo? Pode. Queria começar porque a fala de vocês dois, vocês, nossa, as falas me pegaram muito, assim. A fala da Lume, essa questão de você se desobrigar de ter uma produção estável, né? Dessa coisa de pensar o seu sustento a partir daquilo. Eu construí o meu sustento a partir de um lugar que se relaciona com a arte, mas que não está no fazer artístico, né? Inclui a criatividade, inclui essa questão de você criar coisas, mas não necessariamente você está criando objetos artísticos e vivenciando experiências artísticas, né? Então isso bateu muito fundo, assim, porque dialogou muito com o meu processo. Acabou de virar uma influência minha. Ah, que legal. A Cristina também, assim, a questão de você ter começado em 2009, né? E como que isso tem a ver com os seus processos, né? Com o desejo que estava aí dentro guardado, né? E como que o processo de descobrir que essa angústia era esse desejo também, né? Então, me calou mais uma influência minha. Eu acho assim, eu penso que é óbvio que a gente tem, né, os ícones que vão orientar nosso trabalho. Nesse caso, desse trabalho de foto performance, eu penso muito no Chris Burden e na Marina, que a gente não pode deixar de pensar, que são dois performers que eles se doam, né? Eles estão entregues ali ao seu trabalho, de corpo e alma, literalmente, e vivenciando o que for necessário vivenciar para que aquele processo se desenvolva e para que aquela ideia se desenvolva, né? E tem uma influência do teatro, que é o Arthur, que é o grande nome do teatro da crueldade. Na verdade, ele começa como surrealista e aí ele descamba nesse lugar de ser o cara que estrutura o que vai ser o teatro da crueldade. E aí teatro e performance estão bem, caminhando bem emparelhados, né? Eu acho que essas fronteiras já estão... Nem precisa da gente falar que essas fronteiras já estão mais que porosas, né? A arte contemporânea já, se não implodiu, já perfurou todas essas barreiras aí.
entre as linguagens, entre os gêneros e tudo mais. O trabalho que eu pretendo desenvolver, ele tem muito disso. Porque eu parto da questão da dor no corpo para a dor simbólica, né? Então, na verdade, o que vai ser visto é a dor do corpo. O que está por trás é a dor simbólica. O conceitual é a dor simbólica. E aí eu queria falar, assim, aproveitar para falar um pouco também de como é você mediar, por exemplo, um acervo como esse que eu vou mediar, que eu vou produzir. É um acervo que ele transita aí entre temas bastante desconfortáveis, socialmente bastante desconfortáveis ainda, culturalmente bastante desconfortáveis ainda. Até a própria questão da dor física sendo exposta ainda é um tabu, ainda é desconfortável. Transita aí entre o erotismo, porque trabalha o feminino a partir do corpo. Então, assim, você tem não vai ser um acervo fácil de se pensar, nem de se mediar. Tá? Nesse trabalho de mediação, óbvio, né, que você tem a grande referência, que ainda é a grande referência do Brasil, que é a Ana May, mas já tem outras pessoas que surgiram. Eu acho que ela é um clássico que precisa, inclusive, de algumas revisões, mas não é o lugar para a gente discutir isso. A gente pode depois fazer uma live sobre mediação para a gente falar dessas coisas aí. Tem a Anísio da Silveira, por exemplo, que vai falar aí desse lugar, dessas angústias e dessas coisas que estão aqui dentro, que estão nos ferindo por dentro, e que muitas vezes acabam ferindo o nosso corpo também, né, na explosão, e ela vai lidar com isso através da arte, através do fazer artístico, através do pensar criativo, né? Então, tem várias referências. Assim. Na verdade, eu acho que você começa, você começa com suas referências básicas, e à medida que a sua pesquisa vai se desenvolvendo, você vai agregando, né? Vai entrando mais gente aí e construindo esse arcabouço que vai sustentar teoricamente, metodologicamente, o seu trabalho ali na frente, né? Por enquanto, estão nessa lado o Chris Burden, o Arthur, e a Lume e a Cristina. Que ótimo. Ai, ótimo. Obrigada. É legal você falar do Arthur, eu gosto muito do Arthur também. Embora não seja algo que está ali no meu trabalho explicitamente, né? Mas eu tenho como referências, assim, não é necessariamente coisas que estão diretamente ligadas à linguagem que eu pesquiso, né? Então eu consigo ter referências, por exemplo, do Arthur, mesmo ele não sendo uma pessoa que trabalha com pictórico ou com desenho. Mas eu estou destacando o Arthur porque se eu for puxar uma referência, a maior referência para mim na minha pesquisa é essa turma do surrealismo, que não é o surrealismo muito conhecido, né? Porque o surrealismo que é lembrado, até mesmo pela cultura pop, é o Salvador Dalí, é esse surrealismo da pintura. Mas é muito importante destacar que nesse início, né, do movimento surrealista, que é um movimento que saiu da literatura, né? André Breton era um literato, não era um artista plástico. E com os surrealistas tinha todo um outro grupo ali, por exemplo, Georges Bataille. Era um cara que é um escritor, é um pensador que vai da filosofia à antropologia, mas Bataille, assim como Artaud, e Marcel Duchamp, inclusive, estavam ali nesses primórdios do surrealismo, né? O Marcel Duchamp muitas vezes, inclusive, fez curadoria de exposições históricas do surrealismo, né? E ele, por muito tempo, foi como uma espécie de padrinho dos surrealistas. Então, a minha maior referência, esquecendo esse surrealismo que é lembrado pela mídia, né? Seria esse momento do surrealismo, que é quase um momento que ainda encosta no dadaísmo, mas já não é mais uma coisa de anti-arte, puramente anti-arte, como o dadaísmo era. Então é um surrealismo que produz em várias linguagens, né? Você tem o Man Ray na fotografia, por exemplo, até mesmo o Dalí com Buñuel no cinema, né? Sim. E eu digo que assim, a minha maior influência é o Georges Bataille, né?
na parte, principalmente na parte da escrita poética, da história do olho, e não só como ele desenvolve essa poética na história do olho, mas em todo o pensamento dele, né, todo o pensamento estético. Se você pegar o erotismo, a parte maldita, o ano solar, né, todos esses livros do Bataille, ele tem uma carne ali muito viscosa, né, que é algo que a gente retira estética daquilo. Então, assim, não precisa ser necessariamente um pintor. Um pintor surrealista que eu amo, Max Ernst, né? Eu acho que, assim, um que me influenciou bastante. Mas eu fui igualmente também influenciada, sei lá, por alguns pintores do romantismo, né? O Goya. Eu gosto muito do horror, da mesma forma que eu gosto do horror e da morte, eu gosto do erótico, né? E esses polos, assim, compõem muito da minha forma, da visceralidade que eu procuro na arte. Mas não vai ser só em artistas... que andam muito lado a lado, né? Sim. São pulsões por exemplo, que andam lado a lado. Eu acho que são coisas que levam a gente a passar a ter um olhar. Então, por exemplo, quando eu, de repente, vendo um filme de terror blockbuster, sabe? Uma coisa bem hollywoodiana. Mas eu vou ter um olhar ali, uma matriz que me remete a um olhar batailiano, sabe? Ou, por exemplo, o Lautréamont, que é um escritor do século XIX que eu gosto muito, né? O Lautréamont, ele foi uma influência para o movimento surrealista, mas também foi uma influência para mais uma pancada de coisa, né? Lautréamont, Marquês de Sade. Então, eu acho que eu estou trazendo esses nomes da literatura porque, igual eu falei inicialmente, né? Eu sempre desenhei. Mas foi na adolescência que eu passei a ter contato com a literatura, principalmente essa literatura considerada maldita, né, do século XIX. Então, aqui no Brasil, Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, né? O Lautréamont é uruguaio, mas escreveu na França, né? E aí você tem Baudelaire e todos eles, assim. Então foi quando eu entrei em contato com essa literatura que aí eu comecei a expandir e perceber que o desenho poderia me levar, sabe, a um lugar de expressão. Então, assim, eu tenho referências de vários lugares, sabe, que pode ser que não seja perceptível. Eu vou falar assim, gente, eu tenho referência de Elliot Sica, de Cildo Meirelles, de Lydia Clark, eu tenho referência de Joseph Beuys, sabe? Mesmo o meu trabalho não sendo um trabalho de performance ou um trabalho de objeto, mas eu tenho referência neles enquanto pessoas que se expressaram como artistas, que produziram como artistas, né? Eu tenho a minha linguagem que eu desenvolvi ela de forma própria, que é uma linguagem mais do desenho ou mais pictórica, né? Mas eu tenho todos eles ali, né, como uma grande influência, seja eles na literatura, ou os da filosofia, ou do cinema, ou mesmo da cultura popular, da música, né? Assim, eu acho que tudo anda muito junto. Se você pensar o movimento punk, por exemplo, que foi um grande movimento de contracultura dos anos 70. O movimento punk produziu toda uma estética de moda, de vestimento, de música, de letra, poesia, escrita, zines, né? Os zines que surgiram na cultura punk, ali, aquela estética do xerox, então tem uma contribuição muito grande para as artes gráficas. E eu gosto de ter essa visão, quando eu falo de referência, quando eu penso nas minhas referências, uma visão bem ampla, assim, sabe? É até difícil citar artistas visuais que me inspiram, porque eu tenho um monte, mas eu consigo citar coisas bem amplas, assim, sabe? Poetas, cineastas, quer dizer, diretores de cinema, atores de cinema, sabe? Enfim, eu acho que é muito diverso, assim, o que pode ser referência pra gente, né? Isso é muito bacana, e eu sempre falo aqui que a gente tem uma multidão atrás de nós. Então é isso mesmo. Se a gente começa a falar de referência, a gente não para mais. Eu só, rapidamente, para a Cristina começar a falar, você foi falando de pessoas e eu lembrei do Alfred Kubin, que era um ilustrador maravilhoso e que tinha umas imagens fantásticas, né? E que de repente, se você, claro, quanto mais você aprofunda, mais você percebe isso. Tem alguma coisa no seu trabalho, porque seu trabalho é muito complexo, né? Alfred Kubin, escreve Kubin, esse Kubin? Sim. Sim, conheço. Eu gosto, inclusive, muito dessa turma também, que eles são como se, ele é da turma dos simbolistas, né, do final do século XIX, aquela transição do simbolismo no sentido de romantismo tardio, né, no movimento da pintura. Então, os surrealistas, é como se eles tivessem bebido diretamente dos românticos por meio dos simbolistas, né? Tem essa escala, assim, o romantismo do final do século XVIII, o romantismo mais decadente ali, né?
menos idealista, mais Baudelaire e Byron. Aí daí vem esse simbolismo, Arthur Rimbaud, né, o Lautréamont, Mallarmé, né, essa galera assim. E depois os surrealistas da literatura, tem um fio que conecta, né? Eu acho legal ver isso, assim. O Breton falava muito disso. E muita gente até falava assim, não, você não pode chegar e dizer que o Bosch, Hieronymus Bosch é surrealista, porque o surrealismo é de 1924, o Bosch é de 1500, mas ele não, Bosch e Lautréamont todos são surrealistas, mas o que ele está querendo dizer é que esse surrealismo é uma forma de interpretar, né? Então você pode ver algo que não está ali assinado no manifesto, né? Algo e falar, tanto que virou gíria, né? Virou expressão, nossa, isso é surreal. Né? Ninguém sai falando por aí, nossa, isso é cubista, sabe, no dia a dia, para falar de uma situação. Porque é uma forma de ver, né? Eu acho isso muito legal no surrealismo. Eu também acho. Vamos lá, Cristina. Gente, eu tô aprendendo demais aqui, viu? Esse povo sabe demais. Assim. É o seguinte, as minhas referências, elas começam assim, a princípio começa na própria Guignard, com Teresa Portes, com Alan Fontes, com Sônia Assis, também foi uma pessoa assim que muito tem várias pessoas que de repente eu posso até esquecer, as pessoas, mas tem muita gente por trás assim, desse caminho meu que tem pouco tempo, mas ao mesmo tempo tem toda uma vivência, né? E eu gosto muito de Bachelard, eu gosto de Eclébode, assim, pelo que me atrai no meu processo, assim, e eu gosto de Van Gogh, de Gauguin, assim, porque eu gosto muito de muita cor, sabe? Do Redon, nem sei se fala Redon, certo, gente, eu acho que é Redon mesmo. Deixa eu ver mais. Nossa, é porque eu sou meio esquecida, assim. É porque, assim, é do Francis Bacon, eu gosto. Gente, é muita gente, assim, que me É chama. muita gente. Tem muitos contemporâneos também, do Zerlini, Nossa, gente, é porque eu sou... enfim, não vou estender muito, não. Mas assim, enfim, é muita coisa que me atrai, assim, sabe? É da Viviane Mosé. É muita gente que eu gosto de ir lá buscar alguma coisa para colocar nessa minha teia de vida, né? Que a gente aprende até a morte, depois ainda continua aprendendo, né? Porque a gente é eterno. Então é assim que eu acredito. Tá bom. Então agora eu quero que vocês me falem um pouco das dificuldades, né? Como é que ela aparece aí no processo de vocês, criativo, na vida, e das facilidades, porque, como a Lu me falou, né, não tem só dificuldade, a gente tem o prazer também. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Mantemos Pode a ordem? começar? Pode, começa. A gente ficou Tá sem bom, anti-horário o tá tempo bom. inteiro. Agora a gente vai no horário. É porque eu sou meio tímida, gente, para não falar completamente, né? Mas aí a gente vai aceitando os desafios, né? Mas é o seguinte, eu vou falar um pouquinho do meu processo também, bem rápido, porque eu não falei, acabou, que eu não falei, assim, eu acho assim, que eu tenho várias, igual eu já falei, várias gavetas, e aí que eu não sei definir exatamente, mas eu acho que no fundo, se eu for, porque eu preferia que alguém analisasse o meu trabalho, sabe? Do que eu me autoanalisar. Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade. Que eu acho o seguinte, eu penso que a questão da memória, que ela é a principal. E aí eu fico ao mesmo tempo pensando, mas só memória? Mas aí, porque a memória tem a ver com tudo, tem a ver com a questão do urbano, essa questão da desconstrução urbana para dar lugar outras coisas, né? Outras formas de vivência.
E aí eu sou apegada também. Eu tenho um certo apego. Aí muitas vezes eu acho uma folha na rua, eu tenho que levar essa folha, eu preciso desenhar essa folha. Mas aí eu não consigo jogar essa folha fora, aí eu fico fotografando essa folha, esse processo de envelhecimento, de deteriorização. E ao mesmo tempo, aí eu também faço, eu faço arte relacional com um grupo de senhoras há muito tempo, porque aí depois que eu fui entender que será arte, eu falei, gente, isso é arte relacional. É porque eu gosto de fazer a visita, assim, nas tardes, e as tardes tem que ser no dia de semana, e não pode ter ninguém. Tem de preferência que aquela pessoa esteja sozinha, para ter uma escuta, para ela ter um lugar de fala, para ter uma troca. E aí, muitas vezes. Só que aí na pandemia não tinha jeito, aí eu comecei a escrever cartas para elas, aí essa carta foi aumentando assim os destinatários, e eu escrevia para mais pessoas, não importando se existisse um retorno, né, uma resposta, mas às vezes tem uma resposta, uma carta, eu tenho uma carta cheia de poesia, cheia com flor dentro. É muito lindo, assim, é muito gratificante. Então, enfim, aí eu faço livro de artista também, e enfim, aí eu fotografo casas, as casas dos bairros aqui mais antigos, BH, por exemplo, Floresta, Prado, enfim, e outras cidades também. Aí eu fotografo aquelas casas que eu sei que elas vão ser demolidas, e aí eu faço desenhos pequenos com elas, com essas fotos. E aí tá nascendo um outro trabalho, sabe, de ação. E aí vamos ver o que vai nascer desse processo, de todo o resultado desse processo que está vindo há mais tempo. Né? Que eu acho assim, igual a Luna falou, que essa coisa do que a gente não é só, não só faz uma coisa, a gente faz às vezes várias coisas, a gente se ramifica. Então a gente tem que entender isso e não se limitar, falar assim, não, eu tenho que fazer só isso, eu tenho que fazer só esse tema. Né? Eu acho que essa coisa está entranhada na gente. E a gente tem que dar vazão a isso, fazer com que isso saia para fora. E aí tem aquela coisa da dificuldade que é da questão de deixar que vejam o nosso trabalho. Eu queria muito que as pessoas vissem meu trabalho, sabe? Até que eu não importava. Porque é claro que se eu vendesse seria ótimo, mas assim, se as pessoas pudessem ver meu trabalho. E aí eu fico pensando, gente, eu tenho tanto trabalho, eu faço tanta coisa, e tanta coisa acumulada, e será que eu vou ficar aqui para sempre? Não vou ser vista, entendeu? Então, é isso que eu acho que é uma questão de dificuldade do mercado. Inclusive, o mercado, ele é meio cruel assim, com as pessoas de 64 anos, né? Que começaram há pouco tempo, né? Que são persistentes, mas que. Então, assim, é isso. E a facilidade está no seu A processo? facilidade no processo. Por exemplo, uma tela em branco, uma página em branco, um papel em branco, ele me atrai. Que eu fico pensando assim, gente, eu tenho que fazer. E é esse meu pensamento diário, como eu preciso fazer, eu preciso criar, gente. Se eu não criar, o papel vai ficar em branco. Nem eu vou saber o que estava ali, poderia ter nascido ali, entendeu? Então, eu acho que é isso que é essa minha questão de querer sempre aceitar esse desafio da coisa em branco, que fica me olhando, mas que não me apavora. Não me apavora. Sabe? E eu Vamos também lá. tenho que mencionar a última coisa que eu esqueci, tá vendo? É porque eu sempre esqueço. É porque um livro da Sônia Assis, que ela lançou esse ano, Possíveis Travessias, esse livro é muito lindo, ele é muito encantador, sabe? É uma filosofia do desenho, assim, é lindo. Então, se alguém tiver a oportunidade de ler,
tô falando sobre ele aqui, viu? Só isso, gente. Ô, Cristina, antes da aluna falar, você conhece um projeto que chama Chão que eu piso? Não, chão que eu piso, Um não. projeto Não aqui de conheço. BH. É mesmo? A Raíssa Pena e mais uma outra moça que faz parceria com ela. Elas fotografaram os pisos, os azulejos do chão de várias casas antigas, algumas já quase sendo demolidas aqui em Ó, Belo Horizonte. É lindo porque você falou da demais. questão das casas antigas, né? E É, tem um livro desse projeto. Eu não sei se você ainda consegue acessar o projeto em si, porque já aham, tem um tempinho. Mas esse tá, vou projeto virou procurar. um livro que chama Casa e Chão. E aí Aham, tem as casa e fotos, chão. é muito assim, é muito Chão lindo que assim. E elas piso. contam a história da casa, da família que mora Aham, lá e tal. É um aham, projeto muito muito afetivo e legal. muito bonito, É, sabe? realmente, muito Inclusive é para sensível. questão gráfica também, Lume. É um livro bem legal, assim. E Ah, é Aham, bacana. provavelmente deve estar acessível online já. tá bom. Eu vou Sim. consultar É, vou depois. procurar. Obrigada, Depois viu? manda o nome para eu lembrar. Eu não anotei, eu quero lembrar depois. Mas eu estava pensando aqui, assim, qual seria a palavra que mais me atrai no sentido de produção de imagens, né? E eu acho que é a ideia de fantasmas, né? De fantasma no sentido de uma imagem que sobrevive como fantasma. Porque aonde está essa imagem, né? As imagens, elas podem partir de diversas mídias, né? De palavras, de poesia, de música, tudo produz imagem. E é como se nós, enquanto humanidade, tivéssemos, de certa forma, poluindo o mundo com imagens, né? Porque diferente da visão, simplesmente, né, de uma visão direta de um animal, que ela é meio, talvez, mais funcional, né? A gente vai criando essas imagens e as imagens vão se conectando. E eu disse poluição no sentido de que elas não têm um retorno, não volta mais. Não, elas podem retornar sobre si e criar várias camadas, mas não existe um mundo sem imagens mais. Eu acho que é isso aquilo que o Baudrillard chama de apocalipse virtual, que ele diz que a partir do momento que a gente começa a criar linguagem, né, a partir do momento que você dá um nome para uma coisa, você não tem como mais tirar. Se você chamou um celular de celular, todo mundo que souber o que é um celular, não tem como você voltar e não existir mais um celular no mundo, né? Mesmo se a gente destruir todos os celulares agora, vai sobreviver um celular como fantasma, né? E na memória. Então, um fantasma nesse sentido de memória também, né? E eu tento trabalhar as imagens nesse sentido. Então, sejam meus próprios fantasmas, né, que estão aqui nessa piscina que é meu pensamento, né, que eu tento imaginar minha mente como não uma piscina, talvez um manancial, uma lagoa de águas, um espelho de água, onde essas imagens aparecem, assim. O pensamento, para mim, é meio que, não sei se talvez pelo fato do cérebro ser uma coisa gelatinosa e meio aquosa, então eu imagino as imagens aparecendo no meio líquido, sabe, dentro da cabeça. Talvez porque o olho tem lágrima também, então o olho também me remete a algo líquido, ao nosso órgão mais gelatinoso também, de certa forma, se comparar o olho com outras, né, outras partes do corpo. E daí eu fico pensando assim, quais imagens mais retornam essa minha piscina do pensamento ali, sabe? Quais os fantasmas que mais me assombram? E geralmente são esses fantasmas que eles aparecem nos meus trabalhos, né? Mesmo quando eu não quero, sabe? Às vezes eu acho que eu me livrei, mas passa 3 anos, aí eu vou e reencontro aquele fantasma e falo, tá ali, não tem como. Não tem como eu desfazer, mas, sabe? Eu acredito muito na produção perpétua, sabe, de sentido e de linguagem. E essa produção perpétua, apesar dessa palavra perpétua dar um sentido quer dizer, dá uma sensação de que ela é laboriosa, que você vai estar para sempre, mas não é, que é instantâneo mesmo, sabe? A partir do momento que disse haja luz, essa imagem existe, né? Essa imagem do haja luz, aí como um ato de criação, essa imagem metafórica, né? E assim, por exemplo, uma coisa que impregnou para mim, voltando às referências, né? Eu falei do Lautréamont e dos surrealistas, uma imagem que impregnou muito forte para mim no meu processo criativo
é um início de um dos cantos do Lautréamont, nos cantos de Maldoror. Ele começa dizendo assim: belo como um encontro fortuito entre um guarda-chuva e uma máquina de costura. Que é uma imagem, assim, totalmente, né? E isso no século XIX. E aí o Breton, acho que no segundo manifesto surrealista, de acho que 1924, ele cita essa parte do Lautréamont como a grande metáfora surrealista, que seria a distância entre esses objetos, né? O que um guarda-chuva, junto com uma máquina de costura, em cima de uma mesa de dissecação, pode dizer, sabe? E a partir do momento que você tem esse abismo, entre essa distância entre essas figuras, né? Tipo, que parece essa coisa do nonsense, né? Que é muito comum aos dadaístas e surrealistas e tal. É nesse abismo que começa a florir fantasmas, né? Então, sei lá, como os surrealistas tinham essa pira com a psicanálise, que era muito nova na época, né? Aí alguns surrealistas falaram, não, o que o Lautréamont queria dizer é que o guarda-chuva é um símbolo fálico, porque ele cresce, então ele é uma figura fálica, a máquina de costura é o feminino, e esse belo encontro fortuito, ao acaso, entre uma máquina de costura e um guarda-chuva, né, que seria uma cópula, está em cima de uma mesa de dissecação, a mesa de cadáver, né? No IML, talvez, no necrotério, mas que seria a cama, o leito, a cama de... Porque a cama é uma coisa onde você nasce, né, os partos, né, seja em camas de hospital, mas antigamente era camas em casa. Você nasce, você copula, você dorme e você morre num leito, né? E depois você vai para sua última cama, que é a sepultura, né? Mas, assim, mas não quer dizer que o Lautréamont quis dizer isso. Isso foi uma análise super psicanalítica, né, já dos surrealistas no século XX. O Lautréamont escreveu isso na década de 70 do século XIX, sabe? Mas é porque esse abismo entre esses objetos, né, a máquina de costura, você começa a preencher, né? Tipo, o que esse cara estava querendo dizer ali? E talvez as primeiras memórias, tipo, a máquina de costura me remete sabe, ao feminino, um guarda-chuva é uma coisa que fica ereta, de certa forma, então, por isso é um falo, e assim dá para fazer conexões, de fato. Não quer dizer que está errado fazer esse tipo de leitura. É uma leitura possível, não é a única, né? Aí eu tento trazer eu chamo isso de maquinismo, assim, um pensamento maquinista, que é você trazer várias peças, né? E ver como esse arranjo funciona, mesmo que essas peças soem distantes uma da outra, né? E duas imagens distantes que eu adoro trazer assim no meu trabalho é a máquina e o erótico, né? Porque na mitologia do maquinismo, digamos assim, né, nessas máquinas que proliferam o nosso mundo moderno e o mundo contemporâneo, né, a gente sempre tende a existe até uma certa fobia das máquinas, uma tecnofobia, um medo de que as máquinas tomem o nosso lugar, né? Isso está na ficção científica, está na literatura, né, dos androides, ciborgues, ou a inteligência artificial que domina o nosso lugar. E aí a gente tenta procurar algum refúgio de humanidade, né? O que seria ser humano nesse mundo? E eu vejo muito o erotismo nesse lugar, porque o erotismo ele não é simplesmente o sexo, a cópula ou a sexualidade, né? O erotismo é esse terreno fértil de fantasmas humanos, né? De fantasias e fantasmas e de projeção de imagens, né? O erótico é a estética, né? É essa produção de desejo humano que a gente espera que máquinas nunca consigam tomar da gente, né? Que a máquina pode até emular, mas ela não vai gozar como se goza no ser humano, né? E aí talvez isso seja o nosso dedão, assim, o nosso polegar, que é o nosso último vestígio de humanidade. Ó, ninguém vai tirar isso da gente, a erótica, sabe? As máquinas podem até se reproduzirem sensores e tudo mais, que emulam talvez um desejo, né? Mas de fato, assim, por que o ser humano produz? Por que a gente produz imagem? Por que a gente produz arte? Está no campo dessa pulsão erótica, né? É um desejo além, assim, tipo... Até mesmo, sei lá, porque um ser humano escala uma montanha, sabe? Tem um vislumbre estético, né? Que é muito de uma noção de paisagem que é muito humana também. Né? Tipo, sei lá, eu quero subir ali do alto para olhar essa paisagem, é quase como se estivesse ali na mente humana impregnado uma construção de paisagem lá das paisagens românticas, por exemplo. Sabe? É como se você vivenciasse no seu corpo aquele fantasma do quadro, da pintura, aquele fantasma do olhar do Van Gogh para a paisagem, né? Então eu acho que assim, não tem como, a partir do momento que o ser humano chega, ele traz os fantasmas que imprimem imagem em tudo no mundo, né?
Igual, assim, só uma última imagem, sei lá, o sol. Hoje eu estava pensando assim sobre o sol, né? O sol está em tudo, todos os dias, faz as plantas crescerem, a gente precisa dele para, né, para a nossa vida, nossa rotina, tá na literatura. Mas se você fala assim, vai ali tomar um banho de sol, todo mundo entende como algo cotidiano. Mas se você falar, eu saí ali para tomar um banho de estrela, é um banho de sol, o sol é uma estrela, mas soa tipo assim. Isso já gera uma diferença nessa virtualidade, sabe? É a mesma coisa. Você vai sair e tomar um banho de, sei lá, ondas radioativas que estão atravessando o espaço sideral até chegar aqui na Terra. Mas essas são as coisas que impregnam das imagens, né? Porque sol, a gente tem, sei lá, tanto o sol divindade, que é aquele, ou o sol da astronomia, ou o sol da astrologia, ou o sol do dia a dia, que você fala com qualquer pessoa e todo mundo entende o que é o sol, né? E só que se você simplesmente mudar essa vírgula e falar, ao invés de sol, falar estrela, que é o que o sol é, uma estrela, né? Já pode criar um bug, tipo assim, você está falando tomar banho de estrelas, você quer dizer de noite, das estrelas. Não, é da estrela mesmo do dia, a estrela diurna, que é o sol, né? Enfim, assim, fantasma do sol ali em cima da nossa mente, né? Muito. E o fantasma da estrelinha também, aquela estrelinha que é de 5 pontas, inclusive, né? Que a gente já imagina uma estrela gráfica, um céu estrelado, uma noite estrelada de Van Gogh, né? A gente não percebe que a estrela está o tempo inteiro, né? A gente, inclusive, está agora girando em torno da estrela e só está de noite porque a gente está com a cara virada para o outro lado da estrela, mas se tiver uma lua no céu é porque a estrela do sol está iluminando essa lua. E a gente não percebe, né? A gente tem que olhar para as nossas imagens fantasmagóricas, assim, tipo, seja um desenho esquemático de um livro de física, né, para entender o que é o sol, ou aquela imagem do solzinho que a criança desenha, uma árvore, uns passarinhos voando, uma bolinha amarela, o sol nem é amarelo, mas desenha ele amarelo. Enfim, eu acho que isso fica muito, assim, no meu processo criativo, sabe? E, claro, aí eu faço uma curadoria de quais fantasmas eu vou trazer ali para os meus desenhos, né? Senão seria essa coisa o tempo inteiro, o fantasma surgindo na nossa frente e a gente tendo que produzir sobre eles, né? Não dá pra ser tudo. Tá bom. Lu, me fala um pouquinho da dificuldade e facilidade da vida artística. Como que é isso? Foi uma coisa que eu consegui melhorar um pouco fazendo psicanálise, assim. Eu levava muito para o meu psicanalista que na hora do meu processo criativo é como se tivesse uma roda de pessoas em volta da minha cabeça. Essas pessoas poderiam ser, sei lá, professores, talvez, que eu tive na faculdade de artes visuais, alunos, colegas, e algumas dessas pessoas, essas vozes, trazem coisas positivas, porque pode ser memória de algum comentário legal que algum amigo ou professor fez, e alguns pode ser uma lembrança de uma crítica que eu recebi. Ou de uma pessoa que nem criticou um trabalho meu, mas é uma pessoa que já me criticou muito na vida, como, sei lá, um desafeto. Aí aquilo era o que me travava, por exemplo, às vezes, sabe? Tipo, da mesma forma que um elogio pode ser algo que te estimula, uma crítica pode ser algo que te impregna novamente como um fantasma, né? Então eu ficava assim, gente, eu preciso limpar minha mente na hora de eu estar produzindo, para que, beleza, eu posso lembrar da crítica, eu posso lembrar do elogio, mas não como se essas pessoas estivessem ali, sabe? É claro que, assim, para mim, não é como se eu estivesse delirando que as pessoas estão ali, de fato, né? Assim, eu sei que é na minha cabeça, mas é tão intenso que chegava, às vezes, a me bloquear, se dependendo da... Sabe? Tipo, às vezes eu quero fazer um desenho tal, mas aí eu lembro, nossa, aquela vez que o meu trabalho foi péssimo lá no ateliê 2 de desenho com o professor fulano de tal, e o professor meteu o pau, sabe, nisso aqui. Aí, desde lá, nunca mais eu fiz aquilo, sabe? E às vezes o professor falou aquilo aí, para ele não tinha relevância nenhuma, foi um comentário que nem ele vai perceber a forma que vai me afetar, mas aquilo impregna como um fantasma que vai ficar perseguindo. Então, assim, eu tenho que saber, inclusive, até como eu mesma vou criar a fala desse fantasma na minha cabeça, porque no final das contas sou eu que estou aqui pensando, né? Meu professor já não está aqui há muitos anos, ou a pessoa que me criticou, né? Mas a voz fica ecoando. Então, assim, agora eu tenho tentado, tipo, limpar essa voz da memória, das experiências passadas e olhar para o que eu estou fazendo, assim, olhar para frente, sabe? Olhar aqui, o que está na minha frente, o que está saindo agora, sabe? E tentar não que não seja importante ouvir as pessoas, é muito importante, isso faz parte da vida de artista, né? Acho que de todo mundo no geral, a gente sempre vai ter que ouvir o outro, né? O outro está sempre ali, então assim, mesmo se não tiver ninguém junto com você, sua cabeça acaba virando o outro que você projeta e
sabe? Seja a voz de sei lá, dos seus pais, de alguém, da família, alguma coisa assim. Aí eu tenho tentado, tipo assim, não, deixa pro outro falar pra frente, até porque a gente não tem como prever o que o outro vai falar. Né? E muitas vezes um trabalho que a gente acha que vai ser péssimo, que todo mundo vai criticar, e isso já rolou muito comigo, assim, de eu fazer, tipo, um trabalho que eu acho, nossa, isso aqui tá maravilhoso, todo mundo vai amar. Aí ninguém dá a mínima para aquilo. E aquele outro que eu tô com vontade de jogar fora, as pessoas começam a gostar, sabe? Então, e por motivos muito válidos também, sabe? Só que eu talvez não tinha notado. Né? Eu acho que o processo artístico, por isso ele é coletivo. Não existe artista que produz sem diálogo, sabe? Assim, sempre vai ter o diálogo, até porque aí também tem a ver com a vida dessas imagens, a vida desses fantasmas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala Van Gogh, Mona Lisa, esses nomes estão já eternizados, né? Com certeza a Mona Lisa não era quem ela era quando ela foi pintada, né? A Mona Lisa que a gente está vendo hoje é a Mona Lisa histórica de 500 anos, do Louvre, né? Não é talvez uma Mona Lisa que o próprio Da Vinci escolhida assim, pela sabe? história da arte, né? Porque a história da arte também não é isenta. Exatamente, tem toda uma construção ali de séculos, né? De historiador, de curador de museu, tem como se constrói, né? Eu lembro que teve um comentário que eu achei muito relevante, é que agora tem crescido cada vez mais o número de pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, no mundo artístico, isso é maravilhoso, né? E eu lembro de ter visto uma pessoa que não se encaixava em nenhum grupo de minorias, criticando, por exemplo, como que tem muitos artistas negros e muitos artistas trans que fazem pintura figurativa, sendo que a pintura figurativa já foi historicamente superada. Um pensamento muito conservador esse, né? Aí a resposta das pessoas foi, não, cara, durante muitos séculos, né, quem pintou pessoas negras e quem pintou indígenas, ou mesmo quem retratou as pessoas trans e minoritárias foi o homem branco europeu. E agora vocês estão assustando porque pessoas pretas estão se representando, né, na figuração. Então essa discussão da figuração não acabou nunca. Ela acabou lá, talvez dentro de uma linha de construção histórica do pensamento europeu, né, que passou ali, aí veio o abstracionismo, aí depois veio a expansão da arte para as diversas linguagens e tal, mas não tem como você dizer que uma linguagem artística vai ser superada, sabe? Ela, sim, de fato, não faria sentido se um homem branco europeu tivesse até hoje pintando apenas, sei lá, arte sacra, né, para sempre, fazendo aquilo ali que fazia no Renascimento, fazia no Barroco. Então ele teve que se reinventar, passou pelas vanguardas, passou pelas novas linguagens da arte contemporânea, mas assim, não tem como, é um pensamento extremamente conservador achar que você vai chegar num museu de arte, numa galeria de arte contemporânea, e se você vê uma pintura figurativa, você está vendo, não, isso aqui é do passado, isso não é contemporâneo. Não, assim, sabe, a questão, por exemplo, a questão indígena, a questão trans, a questão das pessoas racializadas é extremamente contemporânea, né? Então, assim, não teve... Essas pessoas não foram legitimadas por essa história da arte que legitimou os pintores homens brancos, cis, né, heterossexuais da Europa. Então, eu acho que isso já muda, quando você desloca essa perspectiva, você já muda completamente a própria linguagem daquilo ali, né? É diferente, assim, muda completamente. Quando você muda o território, por exemplo, se você reparar na pintura chinesa contemporânea, tem muita arte figurativa de pintura a óleo nos artistas contemporâneos. Claro que o Ai Weiwei, ele faz instalação, ele é o mais famoso, mas assim, eu conheço muitos artistas chineses, artistas africanos contemporâneos que fazem arte figurativa, brasileiros, assim, você vê que tem muito, assim, no momento, tem muita pintura figurativa que não tem nada a ver com aquilo que, sabe, não é a pintura figurativa, a pintura a óleo dos modernistas, não é a pintura figurativa sabe, não tem nada a ver. Os renascentistas, né? Oi? Dos renascentistas. Porque Sim. eram contextos completamente diferentes. O renascentista, ele pintava para uma capela, sabe? Ele pintava para... Tinha outro contexto, ele estava pintando para aquele contexto ali, aquela mídia que era um afresco de uma capela, de uma igreja, né? Não é a mesma coisa. Uma pessoa que pinta hoje não está pintando como um modernista, por exemplo. O modernista tinha outros interesses com a pintura, né? Lumi, e a dificuldade que você vê? A dificuldade, eu acho que é conseguir me situar no mundo, assim, em todas as, sabe,
em tudo, em tudo que envolve isso, se situar no mundo como artista, onde a arte vira profissão, onde profissão basta uma única profissão para pagar as contas, né? O que é tudo, assim, porque, por exemplo, qual a diferença entre o que eu sou e o que eu acho que eu sou? Porque a gente acha, quando eu digo a gente acha, porque a gente sonha muito, a gente deseja muitas coisas. Então, assim, eu desejaria, se eu tivesse, assim, no meu potencial máximo e tal, eu não teria nenhuma barreira do capitalismo para produzir, né? Então, assim, o que eu acho é o que eu sonho, né? Tipo, se eu não tivesse dificuldade, mas aí vai ter a dificuldade do tempo, né? A dificuldade que eu vou ter que dividir minha rotina, vou ter que parar para fazer almoço, né? Então, tudo isso, assim, é diferente do que eu sonho, do que eu projeto, né? Essas dificuldades do dia a dia mesmo. Então, ou sei lá, a gente acha que a gente vai, eu sei que todo mundo vai morrer, que eu também vou morrer, mas eu não fico pensando na minha morte, então a gente acha como se fosse viver para sempre, mas não é para sempre, né? Tipo, Sim. não é para sempre. Então, assim, na minha cabeça eu tenho todas as potências do mundo, né? É como se eu tivesse mais 200 anos para pintar, para desenhar, mas eu não tenho isso. Pode ser que eu morra amanhã, né? Pode ser que a gente morra de noite, amanhã, ou daqui a 10 anos, 20 anos, nunca se sabe, né? Então, assim, aí a dificuldade maior é essa, me situar nisso, sabe? Situar meu corpo na minha vida, no mundo, sabe? Entender que essas fantasias, assim, que a gente tem, são ótimas, os sonhos, os desejos são ótimos, né? Mas ninguém dura para sempre, sabe? A gente não tem um mundo livre para pintar e expor no plano ideal. Às vezes você vai expor num lugar, numa galeria, num espaço que não vai ter exatamente tudo que você queria para colocar ali todos os, né? A gente tem que lidar com isso. O mundo vai, a nossa produção vai dialogando com o mundo. Assim, às vezes você queria, sei lá, eu queria uma iluminação X num lugar tal, com a projeção tal, com a mídia tal, não, mas o que tem para ser oferecido agora vai ser esses recursos. E você vai ter que trabalhar com esses recursos. Geralmente, no meu caso, sempre recursos escassos, né? Que eu não sou uma pessoa com dinheiro, sou uma pessoa do Brasil do século XXI, né? Então, assim, a gente lida com, diferente de, sei lá, por exemplo, um artista da Suíça, um artista da Alemanha, ele vai ter outras dificuldades, né? Assim, Sim. claro que dificuldades igualmente humanas, mas outra realidade, né? Um artista africano sei lá, de um país, ou mesmo dentro da própria África, que é muito complexa, né? Um artista africano da Nigéria para um artista da África do Sul, um artista branco da África do Sul para um artista negro da África, toda diferente, todas as dificuldades mudam ali, né? Assim, igual no meu caso, eu sou uma pessoa LGBTQIA+, vinda do interior de Minas, né? Assim, que é completamente diferente, até mesmo dentro do Brasil, você pensar de uma pessoa que já nasceu aqui em São Paulo, ou que nasceu dentro de um grupo já de artistas do Rio de Janeiro, por exemplo, que lá no Rio é cheio de artistas para todo lado, né? E principalmente os artistas já consagrados, sei lá. Tem gente que nasce numa família que, tipo assim, o pai já conhecia, sei lá, o pessoal da Tropicália de rua, sabe, né? Assim, já é uma outra realidade, já é um outro lugar totalmente diferente, né? Assim, acho que a dificuldade é isso, você perceber de onde você está saindo, porque, né, tipo, não é nem querendo colocar, tipo assim, claro que no mundo capitalista vai ter lugares muito piores, né, para você sair, para você começar, lugares, né, que você vai sofrer mais por ser mulher, por ser LGBT, por ser uma pessoa que sofre racismo, mas entender esse lugar eu acho que é a maior potência nossa, assim, sabe? Quando você se toca, se situa, até mesmo se toca da opressão que você sofre, das dificuldades, da dificuldade financeira, sabe, do limite da vida também, inclusive, né? Tipo, não vou viver para sempre, então o que eu quero fazer? Não, isso não pode gerar ansiedade também, a gente não pode ficar tipo, meu Deus, eu vou morrer, não sei se eu vou morrer daqui a um mês, eu quero fazer tudo nesse próximo mês, para caso eu morrer já tá tudo pronto. Não tem como, né, a gente deixar tudo pronto. Tipo, nunca vai ter, tem gente que morre muito cedo, tem gente que vive 90 e tantos anos, a rainha Elizabeth aí morreu agora, a mulher viu tudo, né, viu sei lá, desde a guerra mundial, se bobear, viu a Primeira Guerra Mundial, nem sei. A segunda ela viu, com certeza. Né? Tipo, viu o nazismo, viu e chegou aí, viu até TikTok, né? Olha que louco. Já tem gente que morre com 20, 22. Van Gogh, se não me engano, morreu com 38, né? Começou a pintar com 30. Assim, a produção do Van Gogh inteira foi os últimos 8 anos da vida dele e conseguiu ser o Van Gogh, né? Tipo, enquanto vai ter gente que
né? Eu acho que é muito, assim, eu acho que é isso, se entender, se situar, sabe? Até mesmo para sofrer menos angústia e menos ansiedade, assim, sabe? Sim, Acho que é por aí. tá bom. Clarita? Então, eu penso o seguinte. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que a criatividade, ela está presente em qualquer ação. Então, assim, a arte em suas diversas manifestações, seja música, pintura, né, seja escultura e tal, literatura, como o aluno mencionou, né, várias referências e tal. A arte, ela é mais um campo para se pensar o mundo, mas existem vários outros campos. Eu ouso dizer que sejam infinitos campos, porque são campos que vão se recriando também constantemente. E criar nunca é fácil. Pode ser prazeroso, mas nunca é fácil. Sempre tem as suas dificuldades. Porque o processo criativo, ele envolve você estar pronto para se deparar com estar errado, com não dar certo. Né? Você tem aquela máxima, aquele ditado, né? Que você espera o melhor, mas você tem sempre que estar pronto para o pior. Né? A qualquer momento, nessa trilha aí, nesse trilhar do fazer criativo, você pode ser forçado ou forçada a mudar de rumo. E isso é angustiante, assim. Por mais prazeroso que o processo criativo seja, você está se deparando aí com questões complicadas ao longo de todo o caminho. Se a gente vai direto para o mundo da arte, aí a gente tem questões específicas, né? Não digo que sejam mais complicadas ou menos complicadas, mas questões que são específicas do fazer artístico, né? Do criar dentro do fazer artístico. Você tem, sim, o prazer de criar, né? Você tem esse ímpeto criativo, que era muito do que eu estava falando lá na primeira questão, que era algo que já me comia por dentro, assim, e na hora que eu pus para fora, na hora que eu transformei num projeto e comecei a pesquisar e comecei a desenvolver, ele já me deu um alívio. Isso é bom. Isso é a parte feliz da coisa, assim, né? Quando você vê sua obra exposta numa galeria, também é bacana. Quando vem alguém que você admira demais e elogia seu trabalho, é fantástico, né? Você vê seu trabalho pronto, você dá conta de virar e falar: acabei esse desenho ou acabei essa pintura. Porque é difícil, vocês sabem que é difícil, né? Esse momento de falar: terminei, tá pronto. Mas quando você consegue chegar nesse ponto, também é prazeroso. Mas você tem um monte de outras questões aí envolvidas no processo. E aí eu vou pegar a fala da Lume, do trabalho novamente, que o meu trabalho não precisa ser o que me realiza, né? Eu posso trabalhar para me manter e me realizar fazendo, né? Desenvolvendo a minha arte, a minha investigação artística, né? Esse é o problema mais evidente. Ser artista no Brasil é enfrentar sérias dificuldades financeiras, né? E aí, se a gente for pensar, historicamente, os países que deram alguma estabilidade para que as pessoas pudessem escolher ser artistas com tranquilidade, foram países que tiveram um investimento estatal violento em arte. Por exemplo, a Austrália, na década de 50, iniciou um projeto de integração das comunidades aborígenes. Eu tenho sérios problemas com algumas práticas que eles desenvolveram nesse momento. Mas tem uma que é muito legal. Eles investiram fortunas na arte aborígene. Eles compravam massivamente a arte aborígene. Hoje em dia, você tem arte contemporânea aborígene espalhada pelo mundo inteiro. E os artistas são super valorizados. Mas para você ter isso, você precisou de um Estado forte que
fizesse um investimento massivo. E nós não temos isso. O último cara que investiu massivamente em cultura no Brasil, em arte e cultura no Brasil, foi Dom Pedro II. E mesmo assim, com todas as ressalvas que a monarquia possa ter, tá? Que a gente sabe que a monarquia também não é santa. Então, assim, é complicada a situação. É complicado. É reversível a muito longo prazo e com escolhas muito bem feitas, né? A respeito de quem vai segurar o leme aí do nosso país, né? Mas não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Para além desse problema, que é vamos falar problema, vamos falar dessa complicação, fica mais leve, né? Assusta menos o pessoal que está assistindo, que quer começar aí a investir na arte e tá vendo a gente falar de problema. Essa é a primeira complicação. Além dessa primeira complicação, existem outras complicações que são de cunho até psicológico, entendeu? A figura ouve desde criança que ser artista não é trabalho, não é profissão, entendeu? E aí ele realmente acha que aquilo não é uma profissão. E aí você não tem um sindicato forte, você não tem organizações fortes, você não consegue unir a classe para poder reivindicar valorizações e políticas públicas, entendeu? Porque não se pensa naquilo como uma profissão. O artista, ele tem um dom, né? O cara iluminado, que tem um dom. E o que ele faz é bacana, ou o que ele faz é bonito, né? E é isso. E o povo esquece que por trás disso que a gente chama de dom, tem anos de estudo, tem anos de pesquisa, sabe? Você tem confrontos consigo mesmo, confrontos internos consigo mesmo, que às vezes são muito brutais, sabe? Então, assim, na verdade, existe... Se você pensar o que é ser artista no Brasil, e em boa parte do mundo também, mas, né, do mundo capitalista, mas vamos falar de Brasil, você tem N questões, entendeu? Você tem seu pai e sua mãe, que na hora que você fala que você vai fazer vestibular para música, ou para artes visuais, ou para teatro, ou para dança, fala, não, então você tem que fazer outro curso paralelamente. Entende? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você tem que ter o que vai ser... É isso. E acaba que a gente se conforma com isso, entendeu? Acaba que a gente introjecta isso, sabe? Porque o que na verdade deveria ser o pensamento do artista em geral a minha profissão é ser artista. Isso. Eu não vou abrir mão da minha profissão ser artista, entendeu? Só que o país não dá conta disso, a cultura não dá conta disso, a nossa cultura não dá conta disso. Então, assim, não tô criticando sua escolha, não, tá? Só peguei sua fala porque ela é muito forte nesse sentido, sabe? E ela vem de todas essas questões que eu tô mencionando aqui, sabe? Da figura do professor que não valoriza a sua escolha quando você fala... terceiro ano sempre tem isso, né? Vocês vão fazer vestibular pra quê? Vestibular não, vão prestar Enem pra quê? Se for da arte, acabou, entendeu? História também. História também. Conheço um cara que, quando ele falou que ele ia fazer história, a professora virou pra ele e falou assim, mas seu pai sabe disso? Nossa. Já saiu do armário em fazer história, né? É quase isso, né? É isso, assim. Um parênteses, assim, que eu concordo totalmente com o que você está falando, e tem também uma coisa, aqui no Brasil, principalmente, que são dois destinos, né? Tem o destino célebre, para quem é da arte, né? Que é esse destino, assim, que é a pessoa que fez um extremo sucesso, que ficou milionária. Aí ninguém questiona também, aí até a própria sociedade até aceita que essa pessoa eventualmente use drogas, morra de overdose, mas, tipo assim, aquela ali é porra louca, mas fez sucesso, sabe? É consagrada, né? E a outra figura, né, que sobra é da figura da vagabundagem, né? É tipo artista que não consegue nada, é tipo assim, e poucas pessoas, assim, meu pai já falou isso, não é todo mundo que é um Neymar,
sabe? Tipo, e usar Neymar do futebol para Aham. exemplo, no mundo da arte, tipo assim, mas realmente não é, ser artista não é virar Neymar, ser uma celebridade e tal, né? E isso que você falou de ter um Estado forte que incentiva a cultura e a produção, assim, que se espalha, né? Eu concordo completamente. Uma produção que se espalha no tecido social, né? Uma produção que ela é coletiva, dialógica, que não busca a celebridade, que é uma coisa Não é um muito da... mecenato elitista, não é um retorno a um mecenato elitista. Porque as coisas da celebridade Barroco, também é mas... muito capitalista, né? Muito do mundo pop, da mídia, indústria cultural americana, né? Que faz essa calçada da fama, né? Para arte, assim. Aí é como se só pode ser artista quem alcançar esse estado, né? Não, E, e eu inclusive, vou quando... te falar uma coisa. Você citou o Neymar, né? Neymar, pelo menos, jogava bola. Apesar de eu não ser uma pessoa muito, assim, me dou bem com o Neymar, não sou, mas jogava bola. O artista, hoje em dia, para ele ser reconhecido pelo mercado de arte, ele depende muito menos do trabalho dele do que das relações. Isso é verdade. E isso evita que muita gente boa consiga ser inserida, se inserir ali no mercado e viver daquilo. E muitas vezes faz com que essas pessoas até parem de trabalhar porque não encontraram as relações certas. Então é isso, eu costumo muito dizer nas mediações que existe uma diferença entre arte, entre objeto artístico e objeto de arte. Tem sim aquela coisa da criação, está embebido ali no que é o fazer artístico. O outro é um objeto que foi reconhecido pelo mercado. E isso implica, inclusive, em complicações expositivas, por exemplo. Você tem artistas hoje em dia que você... Eu posso falar nomes? Já Não, morreu. melhor não, né? Já, Então já tá. morreu? Então tá. Se já morreu, pode, assim. Mas a família não gosta muito, não. Vou falar o nome, não. Mas você tem uma artista famosa brasileira cujo trabalho, assim, o cunho do trabalho, a essência do trabalho é que ele seja experienciado pelas pessoas, então ele precisa ser tocado, Já tá? sei. Acho que muita gente já sabe, mas eu não falei, então tá bom. E por questões, assim, de mercado de arte mesmo, que envolvem interesses familiares, você não pode tocar nessas obras. Ou você não pode tocar porque a família não quer, ou você não pode tocar porque o conservador não deixa, entendeu? Porque aí esse trabalho que devia ser tocado, ele não pode ser tocado porque ele tem que durar para sempre, né? Tem que ser forever. Então, vem o restaurador e fala, não pode, entendeu? Eu entendo o papel do restaurador ali, mas tudo faz parte de uma máquina que dificulta que você consiga potencializar a essência dessas obras também, sabe? Então você tem dificuldade para tudo quanto é canto, gente. É Fala bom da fazer arte, é uma facilidade, delícia. É então. bom ver arte, Fala, para experimentar a arte, é ótimo, maravilhoso. Mas é só problema. Ou não tem estradinha nenhuma esburacada. facilidade? Oi? Não tem nenhuma facilidade? Assim, ninguém vai mais querer ser artista, Clarita. Você acabou Não, eu agora. acho que tem esse ímpeto, Verônica, entendeu? Eu acho que Aham. a gente tem esse ímpeto, a gente tem esse vulcãozinho dentro da gente que se realiza, que, assim, que se transforma em prazer, que se transforma em realidade quando a gente se dedica àquilo e quando a gente vê o objeto pronto, quando a gente vê uma exposição e tal. Tem essa parte. Não é porque é difícil que deixa de ser prazeroso, né? Senão ninguém fazia, senão Ótimo. ninguém tinha filho, né, gente? Tem isso também, né? Porque o bichinho que dá problema é filho. Dá trabalho pra caramba, mas é bom. Então a gente tem os filhos. Então, eu acho que é meio por aí, assim, a minha perspectiva é meio por aí. É uma estrada esburacada, sim, mas é uma estrada extremamente prazerosa também. Bacana.
Bom, o nosso tempo vai começar a escoar, né? O tempo que o Instagram cede para nós. E eu quero que cada um de vocês me diga em 1 minuto o que é ser artista. Eita. Peraí, dá 1 minuto pra gente pensar, 1 minuto pra responder. Aí é difícil mesmo. Vamos lá, e você fala se acabar, tá? Me dá sinal se acabar o tempo. Uhum. Eu penso que ser artista é você ter esse vulcãozinho aqui dentro, sabe? É você experimentar esse incômodo aqui que te faz criar. Que te faz criar num campo que é da arte, né? Porque esse vulcãozinho pede o campo da arte. Ele não pede o campo da história, ele não pede o campo da matemática, ele não pede o campo que também são criativos. Ele pede o campo da arte. Então, quando essa coisa aqui dentro te pede para estar nessa trilha, é porque você é artista. Ótimo, adorei. Vamos lá. Eu acho que é muito um lugar de... Quando é aquilo que eu falei de ser perpétuo. Né? Uma vez eu falei para uma amiga, assim, que ela é escritora, ela é escritora e artista, e ela vai lançar um livro de poemas. E ela falou assim, eu acho que eu não sou escritora o suficiente. Eu falei, cara, a partir do momento que você lançou o primeiro poema, não tem como você voltar. Você pode ser uma escritora que não está lançando nada, mas é isso, o artista é esse vulcãozinho, esse desejo perpétuo que é, a partir do momento que você se propõe a ser, aí começa, aí parar é muito difícil, assim, não tem pausa, né? Acho que é uma máquina de criação mesmo, assim, que engatilha e vai, sabe? Delícia. Vamos lá, Cristina. Olha, eu acho que é essa coisa da inquietação mesmo. Que você quer, é uma coisa que quer sair, que você, até quando aí você vai compreender, quando você compreende que isso é uma coisa que está sendo, né, que está a ponto de explodir, que te angustia, e que só você se tranquiliza e assim tem uma espécie de êxtase, é quando você coloca para fora, não é? E aí, de repente, você se reconhece artista. Mas até, igual no meu caso, até eu me reconhecer, falar, e sou artista, para mim teve um longo caminho para eu reconhecer isso, entendeu? Para eu ter a certeza de que realmente eu sou artista. O que eu quero é criar, eu só quero fazer arte, não quero fazer mais nada. Né? Já tive outros tipos de trabalho, já trabalhei em serviços burocráticos, meus 2 únicos serviços, mas aí de repente eu percebi, gente, eu quero só fazer arte, mais nada. Diferente de qualquer coisa, eu preciso, eu necessito como um ar para respirar. Então eu acho que a arte é essa coisa mesmo, ser artista é assim. Né? São tantos conceitos dentro de um conceito, mas são várias coisas que se desmembram e que enraizam, ramificam. E não, eu acho que é complexo demais essa definição de artista. Para mim, eu acho complexo. É Dá tempo para complexo. fazer uma citação rápida? Um Pode, filme? temos 3 minutos, pode. É rapidinho. É do filme O Palhaço, tá? Existe uma série de conflitos e tal, e pai, e no final chega o palhaço filho e fala pro palhaço pai. Eu vou errar, tá? Os bichos, mas faz de conta que eu acertei. O Que cachorro delícia. late, o gato mia e eu sou palhaço. E é isso. O cachorro late, o gato mia e eu sou artista. Muito bom. É isso mesmo, né? É muito complexo, né? Mas eu pergunto por isso mesmo, para ver como que vocês vão se posicionar, que é bacana a gente ouvir. Quem está assistindo agora e quem vai assistir depois é muito bacana. Bom, eu quero agradecer vocês, né? O nosso tempo realmente voou, incrível, isso é muito bom. Foi tão bom que passou muito rápido, né? Quero agradecer a vocês por terem se possibilitado essa noite tão bacana, falar para muita gente que depois vai assistir, né? Lembrem-se, eu vou sempre repetir
que vocês são o melhor que a gente tem na humanidade, porque vocês trazem coisas incríveis para a gente pensar. Por isso que vocês sabem que é tão difícil ter apoio, pensando no Brasil, o que gera reflexão não interessa, né? Eu estava recentemente ouvindo uma pessoa falar, ela fez uma tese sobre arte no Brasil, como ela é vista lá fora, ao longo dos séculos. E ela mencionou, quando a Clarita falou de Dom Pedro, ela mencionou que nós tivemos 3 presidentes que olharam para a cultura em todos esses 130 anos aí de república, que foi o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek e o Luiz Inácio Lula da Silva, nenhum outro. Essa pesquisa é recente. Depois eu posso até dar a referência, é uma tese da USP. Então, vamos acreditar que dias melhores virão, porque a gente precisa acreditar, né? Senão o que a gente vai fazer? A gente precisa acreditar. Quero agradecer Lumiero, Clarita Gonzaga, Cristina Machado, muito obrigada mesmo por vocês terem vindo assim, engrandecer a nossa noite. Se ninguém for falar mais nada, a gente vai encerrar nosso vídeo. Eu quero agradecer também, me sinto muito honrada de ter estado por aqui com figuras tão nobres, tão fantásticas. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Orange, pela oportunidade única. Imagina. Beijo, Eu também gente, agradeço, gente. Para mim foi uma maravilha, assim, acho que, né, mudou meu dia totalmente agora, que assim, para uma coisa que eu vou sair daqui ainda com essa conversa, com muitas coisas que eu ia querer conversar mais com vocês, assim, porque é uma coisa que daria pra gente ficar horas, né, uma tarde toda, uma noite toda. E eu Isso muito mesmo. feliz de ter sido convidada e, tipo, amei mesmo, assim, eu acho maravilhoso. E tenham mais conversas, né, gente? Que tenham mais Muito conversas. obrigada pelo convite, tá? Um prazer conhecer você, Lume e Cristina, tá? Delícia estar aqui com vocês. E obrigada aí pro pessoal que está assistindo a gente, né? Uma boa noite para todo mundo. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Né? Beijão, Beijo, gente. Boa noite. Então...